Saudamos, então, a todos os irmãos ligados ao nosso Centro Espírita Joana de Ângeles de Sarandi, uma boa noite, e também aos irmãos da Casa da Esperança de Bijuí. Este é um trabalho conjunto a estes dois centros espíritas co-irmãos. Então, como sempre fazemos na abertura de nossos trabalhos espíritas, convidamos a todos neste instante a orar. Onde quer que nós estejamos, que possamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao alto, nos conectando com o nosso espírito protetor, que é o nosso anjo da guarda, mentalizando a figura do Mestre Jesus, nosso irmão maior, nosso amigo, nos preparando, então, para o trabalho desta noite, rogando que ele possa ser muito proveitoso, que traga reflexões que sejam úteis e, especialmente, neste momento de congregação, que as equipes espirituais possam atender a cada um de nós em nossos lares, de acordo com a necessidade do corpo e do espírito de cada um de nós e de nossos familiares. E assim, nesse espírito, agradecidos e elevados, damos por aberto o trabalho desta noite. Que assim seja. Então, irmãos, o nosso objetivo hoje é uma reflexão muito breve sobre a contribuição que a nossa doutrina espírita pode trazer para a construção da paz em nossas vidas. Nesse nosso tema, gerando paz para a sua vida. Então, nesta breve reflexão, nos valemos da contribuição de autores, a partir do alicerce geral, que é o Evangelho do Mestre Jesus. E Jesus falava muito em paz, Jesus vivia e exemplificava a própria paz. E, a partir desta base, então, a contribuição de Joana de Ângeles, a contribuição de Sérgio Lopes, Jason de Camargo, e a contribuição do espírito Honório, pelo médium Afro Stefanini II, nos trazendo em resumo, e nós já apresentamos aqui a nossa síntese, 3 elementos que podemos trabalhar para gerar paz em nossas vidas. O primeiro elemento, mais com esteio em Joana de Ângeles, mas é também trabalhado por Honório, essa necessidade que precisamos nos dar conta de viver a nossa paz no nosso mundo interior, independente do que esteja acontecendo ao nosso redor. Sabemos que é um desafio, que não é fácil, coisas estão sempre acontecendo que nos afetam, mas a proposta de Joana é que não nos deixemos contaminar pelo mundo exterior, que saibamos que quem tem o controle quanto ao que entra no meu mundo interno sou somente eu mesmo, e que essa possibilidade existe de conservar a serenidade e a paz, independente dos acontecimentos externos. Então, essa uma primeira perspectiva. Uma segunda perspectiva, no convite do Mestre Jesus, lá no Sermão da Montanha, a que nos tornemos pacificadores,
Jesus fez expressamente esse convite a cada um de nós, e quem se torna pacificador, que é aquele que gera a paz nos ambientes em que é inserido, acaba ganhando, acaba se beneficiando da própria paz que é capaz de gerar, da própria paz que é capaz de criar. E uma terceira perspectiva, que pode ser considerada uma síntese das duas, é essa nossa necessidade de cumprirmos os nossos deveres, as nossas obrigações, enfim, aquilo a que estamos convidados a realizar neste momento da nossa encarnação, em favor de nós próprios e em favor das pessoas com quem convivemos, porque a possibilidade de gerarmos paz em nossas vidas está ligada, não podemos olvidar, ao cumprimento de nossos deveres. Porque se não cumprimos esses nossos deveres para conosco e para com os outros, a nossa consciência não nos permite alcançarmos este estado de paz. Então, muito rapidamente, irmãos, será neste ponto de vista, esses 3 pontos de vista que iremos trabalhar hoje para alcançarmos esta temática de gerarmos a paz em nossas vidas. Então, num primeiro momento, com Joana de Ângeles, num que é considerado um pequeno, grande livro, que é o livro Otimismo, porque é um pequeno, grande livro, que é um daqueles livros pequenininhos, de capa pequena, da Joana de Ângeles, pelo médium Divaldo Pereira Franco. Este tem um nome Otimismo, e é grande porque as mensagens da Joana são muito profundas, são capazes de muita contribuição para o nosso aprendizado e para a nossa reflexão. E no capítulo 37 do livro Otimismo, uma mensagem que tem como título Perante a Paz, a Joana nos diz o seguinte: fator preponderante para a felicidade é a paz. Base do equilíbrio e da saúde, ela propicia os elementos necessários para que o homem se enriqueça interiormente e observe a vida mediante uma ótica positiva. E aqui a Joana vai começar a construir essa noção de que nos é plenamente possível, e não somente plenamente possível, mas plenamente recomendável que construamos a paz no nosso mundo interno, que nos conscientizemos de que o nosso mundo interno é um templo, que todos nós temos um templo sagrado no nosso interior, e que se alguma coisa de fora entrar em nosso templo sagrado interior e bagunçar as coisas e trouxer desarmonia, isso é simplesmente porque nós permitimos. Porque não é porque estava acontecendo algo conturbado fora que nós precisamos estar conturbados dentro da gente. E quando falo sobre isso, eu sempre me recordo de uma palestrante indiana da linha do Raja Yoga, enfim, é uma linha de meditação milenar, a qual eu gosto muito, estudo também, procuro praticar. E eu lembro que essa palestrante, uma senhora, já dos seus 60 e poucos anos, viajou da Índia naquela ocasião para dar uma palestra em Nova York, uma grande palestra, um grande evento, um grande auditório. E o trânsito em Nova York, naquele fim de tarde, estava terrível. E essa senhora se atrasou, gerando já uma certa apreensão naquele auditório lotado. E 15, 20 minutos depois, ela conseguiu chegar e entra naquele auditório, numa calma, numa tranquilidade. E uma frase que ela disse, eu nunca mais esqueci, que foi no seguinte sentido: não é porque está um engarrafamento lá fora
que precisa estar um engarrafamento aqui dentro ou aqui dentro. E essa frase dela serve para tudo. Não é porque há uma briga, um conflito entre pessoas aí fora que precise haver uma briga, um conflito aqui dentro. Não é porque há uma pandemia aí fora que precise haver uma pandemia aqui dentro. E esse princípio vale para tudo. E eu realmente aprendi, e é um dos pontos que eu mais me recordo dessa palestra que eu assisti pelo YouTube, que não há uma necessidade, enfim, de que algo ruim que esteja acontecendo fora contamine o nosso mundo interior. E nós temos a condição de construir e manter a nossa paz interior, independente do que aconteça fora da gente. É um aprendizado que nos é necessário, é um aprendizado ao qual nós estamos convidados, e é o que a Joana de Ângeles nos propõe. E um segundo ponto de vista, claro que os três estão interligados e nós vamos voltando a todos eles a todo momento, é esse ponto de vista baseado lá na sétima bem-aventurança. O que é a sétima bem-aventurança? É a sétima frase, a penúltima, do Sermão da Montanha, conhecido também como o Código do Monte, que são 8 frases do Mestre Jesus, que é considerado o discurso, a fala mais importante que alguém já proferiu em nosso planeta Terra. É o Sermão da Montanha, naquela ocasião em que Jesus subiu ao monte para ser melhor visto e melhor escutado pela multidão, e proferiu essas palavras que são o ápice da espiritualidade no planeta Terra. É talvez a parte mais importante dos evangelhos e, por consequência, o trecho mais importante de toda a Bíblia, o Sermão da Montanha. Ele está lá no capítulo 5 de Mateus, versículos 3 a 10. E cada uma dessas 8 frases enfoca uma qualidade moral que nós precisamos desenvolver. É muito interessante. E aqui nós citamos mais um livro, que é uma sugestão de estudo e de leitura, que é o Código do Monte, de autoria do médico psiquiatra e palestrante espírita gaúcho Sérgio Lopes. Enfim, Sérgio faz um trabalho muito interessante no Sermão da Montanha, comparando o desenvolvimento dessas virtudes ao escalar de uma montanha, começando lá na primeira bem-aventurança: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobres de espírito são os humildes, e a humildade, segundo Sérgio, é a primeira característica, a primeira qualidade que precisamos desenvolver para que consigamos desenvolver todas as outras e, assim, simbolicamente, como ele trabalha, ir subindo a montanha. E é interessante que lá nas 2 últimas nós temos bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, que é o nosso tema de hoje, e a última delas, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E Sérgio enfoca que quando chegamos nessas 2 últimas bem-aventuranças, que já é no cume da montanha que estamos escalando, a montanha simbólica da nossa evolução espiritual, é quando Deus, é quando a espiritualidade superior está nos convidando para que façamos alguma coisa, para que façamos a nossa parte em favor do próximo, que nos tornemos colaboradores de Deus e de Jesus, porque nas bem-aventuranças anteriores estamos numa construção interna para que cheguemos a essa condição de fazermos a nossa parte, e todos nós temos essa condição. E o pacificador, que é a penúltima, é o prenúncio da última, que é a última bem-aventurança, a que diz respeito à caridade. Mas o que ele está dizendo? O que os perseguidos pela justiça têm a ver com a caridade?
É muito interessante. E tem tudo a ver, porque a insígnia de quem consegue se tornar um caridoso, e caridade é conseguir colocar o amor que Jesus ensinou em ação, este sempre se torna um perseguido pela justiça da terra, que nada mais é ainda do que uma justiça imperfeita e que persegue aqueles que se destacam por viver de uma forma diferente dos padrões que o mundo exige. E o maior exemplo de que quem se torna verdadeiramente caridoso se torna perseguido pela justiça humana é o próprio Mestre Jesus. Como desencarnou o Mestre Jesus, queridos irmãos? E, ao respondermos a essa pergunta, está claro que sofrer a perseguição pela justiça é, lamentavelmente, no mundo em que o mal ainda é tão presente, uma característica de quem realmente consegue chegar no cume da evolução espiritual, que é ser capaz do amor incondicional pelo próximo. E basta pensar em todos os que se tornam notórios pela prática do bem, Francisco de Assis, Joana d'Arc, Madre Teresa de Calcutá, mesmo os nossos grandes expoentes espíritas, quanta calúnia sofreu Chico Xavier, quanta calúnia sofreu e sofre ainda Divaldo Pereira Franco. Enfim, os grandes expoentes, todos eles sofrem a reação daqueles espíritos mais atrasados e que não querem fazer a sua parte para a melhoria espiritual e o bem-estar de toda a coletividade. E mesmo nós, isso serve também para nós, é muito interessante, que estamos mudando muitos hábitos pela boa influência que a doutrina espírita traz para nós. Quando nos tornamos espíritas, quantos na nossa família, quantos dos nossos amigos começaram a nos olhar de forma estranha, de forma torta, porque fomos mudando alguns hábitos. Muitos de nós deixamos de ser aquela parceria de cervejada, por exemplo, quando vamos deixando os nossos vícios, quando vamos tentando nos tornar pessoas melhores, quando assumimos um compromisso de trabalho voluntário no bem, até que as pessoas se habituem conosco, é bem possível que soframos também, mesmo pequeninos, a perseguição por causa da justiça. Mas o que queremos trabalhar aqui, irmãos, é que se tornar o pacificador é o prenúncio de conseguirmos nos tornar esse caridoso, esse amor em ação, que é o cume da evolução lá nas bem-aventuranças. Então, o Sérgio Lopes, lá no Código do Monte, nos diz que quando alcançamos essa condição de pacificadores, nós nos estruturamos melhor conosco mesmos e, a seguir, aprendemos a contar com Deus através da fé. Isso, num primeiro momento, na verdade, lá nas primeiras bem-aventuranças, até chegarmos na sétima. Então, ele vai nos dizer, no sétimo nível, no entanto, em bem-aventurados os pacificadores, Deus conta com eles, porque é da primeira bem-aventurança em que vai haver uma palavra que implica um trabalho pacificador, bem-aventurado o pacificador. O pacificador faz alguma coisa, o pacificador gera a paz. Então, é quando Deus passa a contar conosco para o trabalho, para auxiliar na construção desse reino de Deus aqui na Terra, que não vai ser feito por apocalipse, não vai ser feito por milagre, não vai vir de cima para baixo. O reino de Deus que nós queremos tanto aqui na Terra vai ser construído por nós, humanidade, enquanto auxiliares de Deus. E Jason de Camargo, no livro maravilhoso, que também é uma sugestão de leitura, o livro O Caminho das Virtudes, que é a continuação do livro
Educação dos Sentimentos, e Educação dos Sentimentos é o clássico dos clássicos da literatura espírita gaúcha. Jason de Camargo, ex-presidente da nossa federativa, ele vai nos exemplificar o que significa ser um pacificador. E é possível a nós nos tornarmos pacificadores? Claro que sim. Isso está completamente na nossa mão. Ele vai dizer, o pacificador, aonde quer que esteja, estabelece um clima de paz, de harmonia, de bem-estar para com todos. Ou seja, o pacificador é aquela pessoa que chega num ambiente e traz a paz, traz a harmonia, todo mundo gosta dele, todo mundo se sente bem com ele, todo mundo confia nele, se torna confidente muitas vezes, porque as pessoas sabem que o pacificador não vai levar uma fofoca para outro lugar, que ele é de confiança, ele está ali para contribuir. Quando ele chega, as desarmonias diminuem ou mesmo desaparecem. Não há conflitos na presença dele, porque ele faz os acordos, facilita o entendimento de todos, nunca leva uma conversa pelas costas de outro, nunca gera um conflito, sempre as suas contribuições são contribuições elevadas nas conversas. Enfim, é alguém que todo mundo gosta, e quando chega num lugar, acrescenta, traz a paz. Seja no recesso do próprio lar ou no local de trabalho, diz Jason, o pacificador é aquela pessoa que pacifica o ambiente, deixando-o mais agradável. E é algo que está ao nosso alcance, irmãos. Perfeitamente ao nosso alcance, a gente consegue fazer. Basta nos observarmos, basta nos policiarmos. Por exemplo, numa roda de conversa, que não sejamos nós aqueles a trazer um assunto polêmico, que não sejamos nós aqueles a, enfim, soltar veneno pela língua, na maledicência, na fofoca, entrar numa conversa desse nível vibratório baixo, que não vamos ser nós aqueles a comentar as agruras dos crimes e das páginas policiais, que não seremos nós aqueles que, enquanto convivendo nas redes sociais, e hoje as pessoas têm convivido muito por redes sociais, no Instagram, por exemplo, publicando stories e coisas assim, ou pelo Facebook, que jamais sejamos nós aqueles que iremos, enfim, usar de uma rede social para alimentar um conflito de ódio por motivos políticos, por exemplo. Não. Então, essa condição de ser o pacificador nós temos, e isso é um pressuposto para galgarmos o último degrau, que é nos tornarmos aqueles homens e mulheres amor, as pessoas que realmente conseguem colocar o amor em prática. E esse amor não é aquele amor carnal, aquele amor muito limitado somente à sua família, ao seu sangue, não. É o amor ágape, o amor no sentido geral, o amor pela humanidade que Jesus tanto exemplificou, entregando a sua própria vida física em favor de todos nós. E quando nos tornamos pacificadores, como ninguém pode dar aquilo que não tem, significa que nós já somos paz. E a paz que nós já somos, vamos nos tornando capazes de contribuir para os outros, contribuir para o ambiente. E quanto mais pacificador eu sou, quanto mais paz eu dou, pela lei de causa e efeito, mais paz eu recebo. E se tornar um pacificador é gerar paz para as nossas vidas. É um passo muito importante para isto, queridos irmãos. E o espírito Honório, nós já entrando aqui no terceiro ponto de vista de como gerar paz para as nossas vidas. O espírito Honório traz essa lembrança que é muito importante, que ninguém vai conseguir construir paz para a sua vida se ficar enganando a própria consciência.
se ficar enganando a si mesmo. Porque para termos paz, precisamos da consciência tranquila, e a consciência tranquila nós só alcançamos quando logramos cumprir os nossos deveres intelecto-morais, como ele diz. Então, ele nos coloca assim: o estado natural do espírito imortal é a paz. A paz é nossa. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e Deus é a suprema e absoluta fonte de paz e harmonia. Então, nós temos essa paz em germe dentro da gente. Mas, para que possamos desfrutar desse nosso estado divino de paz, para que ele possa se exteriorizar de uma simples potência, uma simples potencialidade para uma realidade que seja a realidade da nossa vida, a gente precisa, como diz ele, do bom cumprimento dos deveres intelecto-morais na consciência. Porque se eu traio a mim mesmo, se eu caio na preguiça, se eu caio nos desvios morais, se eu deixo de cumprir esses deveres, a minha própria consciência, que é o único juiz que vai julgar alguma coisa de mim, não me deixa ter esse estado de paz. Então, é muito interessante. E ele também acrescenta Espírito Honório, livro Dias Felizes, médium Afro Stefanini II. Estamos falando aqui do capítulo 2º do livro Dias Felizes. Então, ele também nos acrescenta: enquanto o bafio pestilento da violência, da inquietação, eu na minha lâmina sublinhei esta palavra, inquietação, da angústia, estiver promovendo efeitos na intimidade do ser, o trabalho interior de potencializar o reino de Deus dentro da alma está por ser realizado e concluído, ou seja, não temos como fazer esse trabalho de potencializar o reino de Deus dentro de nós, de potencializar essa paz que temos em germe dentro de nós, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, precisamos observar essas situações inquietadoras da alma que ele traz, a violência, por exemplo, quando nós vibramos nesse padrão da violência, quando só queremos ler páginas policiais, quando só temos interesse pelos crimes e pelas desgraças, quando somos daqueles que nos desequilibramos, exteriorizando a nossa violência, nisso que eu cito de novo, porque ele está muito comum, nesse furacão do ódio nas redes sociais, o quanto é inadmissível um cristão considerar um outro ser humano inferior ou de segunda categoria, porque ele pensa politicamente diferente, e esse cristão achar que pode se dar ao direito de desprezar, de ofender, de ventilar ódio. Isso é cristão? Não. Isso é absolutamente anticristão. Então, a violência, qualquer tipo de conexão, de sintonia que temos com qualquer espécie de violência, é um impeditivo de construirmos essa paz que queremos para a nossa vida. A inquietação, como o Espírito Honório diz, e para diminuirmos um pouco a inquietação, a gente tem que tornar mais saudável a nossa relação com as mídias, com a tecnologia, com o celular. E quando eu falo isso, isso serve para mim também. Não se deitar para dormir, levando o celular para a cama, ao invés daquele momento de prece, de preparação para o sono, ficar no celular, no Instagram ou no Facebook. É um elemento de inquietação, sim, que nos traga, nos carrega e que muitas vezes não deixa o nosso pensamento se acalmar, se serenar, se tranquilizar. Então, essa inquietação que também a rotina pode nos trazer,
precisamos cuidar, muita correria para lá e para cá, e não sobra tempo de parar um só minuto. Então, a violência, a inquietação, a angústia, ele coloca, que é uma consequência desses estados de alma. Precisamos observar esses 3 elementos, porque eles não nos permitem esse estado de paz interior, que é indispensável, e isso Joana de Ângeles trabalha também em suas obras da série psicológica, que não há como fazer o trabalho de reforma íntima, o trabalho de jornada interior que precisamos fazer enquanto encarnados, se não temos um estado de paz. Ele é indispensável. A culpa não serve para nada, ela só serve para nos mostrar que tem alguma coisa errada. Mas, se nos mantemos naquele estado de culpa, naquele estado de revolta conosco mesmos, não sai reforma íntima de jeito nenhum. Nós esgotamos na culpa as energias que precisamos para esse nosso trabalho de reforma íntima. Então, algumas sugestões de Joana de Ângeles sobre como irmos trabalhando essas questões. Ela traz aqui 4 sugestões nessa sua mensagem lá do livro Otimismo, capítulo 37. Então, a primeira delas, o autoconhecimento, tem a ver com a questão 919 de O Livro dos Espíritos, na qual Allan Kardec perguntou para os espíritos superiores, e eu sempre coloco nas minhas palavras, não sei de cor, qual o meio prático mais eficaz que uma pessoa tem de ter uma encarnação realmente proveitosa? E os espíritos superiores responderam: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Ou seja, para aproveitarmos a encarnação, que tem esse escopo, que tem esse objetivo de evolução, de automelhoria, precisamos nos autoconhecer, precisamos saber olhar para dentro de nós mesmos. Já colocamos antes que para isso é indispensável o estado de paz. E o estado de paz também surge disso, desses momentos diários em que precisamos parar no silêncio. Quem está no burburinho não consegue fazer isso. Quem está com a televisão ligada não consegue fazer isso. Quem está olhando o celular não consegue fazer isso. É preciso parar, ter um momento não de solidão, mas um momento de solitude. Solitude é um momento muito válido, muito importante, quando estamos sozinhos com a melhor companhia que podemos ter, que é a nossa própria companhia. É uma companhia com a qual nós precisamos nos acostumar, porque nós encarnamos assim e desencarnamos assim, só conosco mesmos, né? Então, precisamos ser a nossa melhor companhia. Então, ao lado do autoconhecimento, ela sugere a reflexão em torno dos acontecimentos do cotidiano. Quem faz essa reflexão não vai se abalar, por exemplo, com as notícias ruins, porque vai saber que precisa separar o joio do trigo, que precisa só deixar entrar no mundo interior aquilo que ajuda, aquilo que contribui, porque quem reflete sabe que é o responsável pelo que entra aqui no templo interior, o templo sagrado da alma, e em harmonia com o que nos diz o Honório, a mentalização dos compromissos sob os ângulos da honestidade e do dever. Porque quem não cumpre com os próprios compromissos, para consigo mesmo e para com o próximo, a própria consciência não permite que geremos paz para as nossas vidas. E, além do autoconhecimento, da reflexão, da mentalização dos compromissos, ela acrescenta o hábito da prece como terapia de sustentação dos valores morais. A prece que não tem contraindicação, não tem fórmula, não tem formalidade, não tem horário, não tem gesto, não tem nada. A prece que é um pensamento que, em solitude,
elevamos ao alto, conversando com Deus, conversando com a espiritualidade superior, conversando com o nosso anjo da guarda, com os nossos próprios pensamentos, com as nossas próprias palavras. E eu nunca vou me esquecer, enfim, de uma recente palestra do Paulo Afonso, lá do Dias da Cruz, de Passo Fundo, que eu estava ouvindo pelas mídias sociais, e as mídias sociais permitem coisas muito boas, a gente pode usar palestras espíritas aí no Facebook, no YouTube. Essa era uma do YouTube. E o Paulo disse que ninguém chega à categoria de espírito superior sem muita prece todos os dias. Muita prece, né? E a prece não tem contraindicação. Ela pode ser feita a qualquer momento, né? Ela é uma mudança de pensamento para melhor que nós podemos fazer até mesmo diante de uma pessoa desequilibrada que chega a nos procurar. E a pessoa está ali desequilibrada, a gente pode, de olhos abertos, conversando com ela, formular uma prece e pedir: Deus, dai-me serenidade nesse momento, dai-me a inspiração para saber como ajudar esse irmão, dai-me as palavras que esse irmão precisa ouvir para esse momento. E a prece é uma instantânea elevação de pensamento que nos liga com o alto. É como se fosse uma antena que abrimos lá para a espiritualidade superior e instantaneamente a gente se equilibra. É muito interessante. Então, a Joana diz que tudo isso nos predispõe à paz íntima que não se desorganiza sob quaisquer circunstâncias que surjam ou se manifestem. Então, se nós fazemos a nossa parte, independente do que aconteça à nossa volta, a gente consegue preservar e manter a nossa paz íntima. Isso é possível. Está na nossa mão conseguirmos colocar tudo isto em prática. E nós encerramos, queridos irmãos, com uma frase de Honório, em sua mensagem, lá do capítulo 2º do livro Dias Felizes, quando Honório nos diz: existem muitas leis amorosas do Criador nos aguardando o empenho de conhecê-las, amá-las e cumpri-las na própria alma. Mas a lei de paz será sempre a somatória da lei do dever e da lei de amor, nos libertando da inércia e do medo de nós mesmos. Veja, a lei de paz é uma somatória da lei do dever bem cumprido e da lei de amor, amor por nós mesmos e pelo próximo, né? Lei de amor que nos torna pacificadores, e nós ganhamos muita paz quando geramos paz para os outros. E lei de amor por nós mesmos, que nos leva a preservar o nosso templo sagrado interno, nunca deixando que os desequilíbrios do mundo nos afetem. E dessa maneira, estamos gerando paz para as nossas próprias vidas. E essa, então, a nossa reflexão de hoje. Agradecemos a atenção e convidamos a todos a nossa prece de encerramento. E nesse momento fechemos os nossos olhos. Mais uma vez elevemos o nosso pensamento ao alto, mentalizando a figura de Jesus, nosso amado e querido Mestre. Agradecendo por esses momentos em que tivemos a oportunidade de estarmos juntos. Que nesse instante os amigos espirituais, das equipes de nossos centros espíritas, o nosso espírito protetor, que eles possam nos transmitir as melhores energias, nos refazendo energeticamente, em nosso
ser físico e em nosso ser espiritual. Que as lições que foram trabalhadas hoje possam ser úteis a todos nós na construção do nosso estado de paz interno e que possamos também aproveitar estes instantes de consórcio de mentes e corações para irradiarmos para todos aqueles que estão necessitando, para os nossos lares, os nossos entes queridos, para os nossos ambientes de trabalho, para todos aqueles lares que conhecemos onde ainda falta espiritualidade, religiosidade, onde ainda falta Jesus, irradiando a todos os que passam pela prova da doença física, e com isso irradiamos para os hospitais de Sarandi, de Ijuí, de toda a região. Irradiamos nesse momento em que o mundo graça a guerra, nós irradiamos a todas as autoridades do município, do estado, do país, de todos os países, para que os discursos e atitudes de ódio deixem de existir, e uma irradiação muito especial aos povos e líderes da Rússia e da Ucrânia. Que possamos envolvê-los em vibrações de amor, sem julgamento, contribuindo para que a paz se reestabeleça. Irradiando também pelos desencarnados, todas as pessoas que já fizeram a viagem de volta para o plano espiritual, nós agradecemos e encerramos este trabalho. Que assim seja.